Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Dia desses eu estava estudando a palavra e eu li uma passagem que tocou no meu coração. E é essa passagem que eu quero deixar com os irmãos. Ela está em 1 Reis, capítulo 13. Diz assim: Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore para mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Nessa primeira parte, nós aprendemos que aqui um homem de Deus, o profeta, foi até o rei e passou uma mensagem do Senhor para ele. Ele não gostou. Ele não gostou e ainda quis repreender o profeta. Então, às vezes quando um profeta de Deus fala conosco, nosso pastor, por exemplo, alguém da parte de Deus, nos exorta, nos ensina, às vezes a gente não quer ter a humildade de aceitar, não é? E aqui nos ensina que a gente deve ter a humildade de aceitar o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer passar para nós, quer nos ensinar, quer nos exortar. Então a gente precisa aprender com as pessoas, com esses homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que são usadas por Deus. Então aqui esse rei, ele no primeiro momento ele não aceitou. Só que aí, veio o castigo, Ele apontou o dedo pro profeta e aquele braço dele ficou endurecido. E aí ele pediu pro homem de Deus: clame, ore para que o seu Deus me cure. Então, apesar de tudo, nós precisamos ter a humildade de pedir oração, de pedir quando a gente precisa de um socorro. Porque muitas vezes as pessoas não têm humildade para pedir uma oração. E aqui o profeta, o homem de Deus, mesmo tendo sido ofendido, ele clamou ao Senhor. E o Senhor curou aquele homem, o braço dele voltou ao normal. Nós temos lá em Atos 8, 24, assim: Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, Simão aqui pediu oração. Tiago 5,16: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, que tenhamos a humildade, para pedir oração. Amém? Aí, seguindo o texto, 1 Reis 13, 7, diz assim: o rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e come algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos teus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. O rei ficou agradecido, E ele disse: não, agora vamos para minha casa, você vai comer, beber, vou te dar um presente.
E o que aquele homem de Deus disse? Não. A ordem do Senhor foi para que eu viesse aqui e desse a palavra dele, desse esse recado. Não é para mim parar para comer, beber, não quero presentes. E assim ele fez, né? Ele seguiu o seu caminho. Ele não quis aquelas ofertas que o rei queria dar, aquelas recompensas. Porém, continuando o texto, 13:11. Ora, havia um certo profeta já idoso morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho que você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Olha aí. Um homem de Deus recebeu a ordem do Senhor, vai lá, dá a palavra e volta. Porém, um outro profeta foi até ele e disse: não, eu também sou profeta. E o anjo do Senhor falou que é para você ir para minha casa. Ele foi, comeu, bebeu. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando ele estava indo embora, por ele ter desobedecido ao Senhor, olha o que aconteceu com ele. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu no lugar onde eu falei que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Então, por ele ter desobedecido a palavra do Senhor, ele foi punido. Ele foi punido e foi lhe tirada a própria vida. O que eu aprendo com isso? Que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Quando Deus fala conosco, a gente precisa dar ouvido à palavra do Senhor. A gente não pode sair por aí atrás de outros profetas, atrás de pastores famosos, atrás da irmã que tem revelação. Deus fala conosco, Deus fala com o nosso pastor, e a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente não pode sair por aí atrás de profetadas, não. Esse homem, ele era profeta do Senhor. E o que ele fez? Ele ouviu uma outra pessoa e ele pagou com a própria vida por ter desobedecido a voz do Senhor. Então, nós precisamos aprender a orar, a buscar de Deus, que Deus vai falar conosco. E não sair por aí ouvindo um e outro. Amém, irmãos? Então, eu achei isso muito interessante. Porque muitas vezes a gente acha assim, né? Que o lá de fora sabe mais, que Deus fala mais com aquele outro. E não é assim, queridos.
A própria Bíblia nos ensina, né, que tem outros profetas por aí que não são assim, não, que não são profetas de Deus, não. A Bíblia mesmo nos fala sobre os falsos profetas. Mateus 13, 22. Pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, engane os eleitos. Aí nós temos Atos 13, 6, 2 Coríntios 11, 13, 2 Pedro 2, 1 João 4, 1, Apocalipse 19, 20, tudo fala sobre esses falsos profetas. Então, nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós temos o nosso pastor, nós temos aquelas pessoas que nós confiamos, que nós sabemos que são verdadeiros cristãos, nós temos a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não temos que sair por aí atrás de outros profetas, não. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, soberano Deus, aqui estou, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, para agradecer, Senhor, agradecer pela oportunidade, a oportunidade de conhecer o Senhor, de poder falar da Tua palavra para as pessoas, Pai. E a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Então, eu passo para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus, que possa trabalhar na vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que cada coração seja terra fértil para que essa semente frutifique, Pai. Eu coloco as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nos abençoe, nos protege, nos guarda, nos livre de todas as setas malignas, Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus. É que eu peço e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, aleluia.